Olá pessoal, inicialmente espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos à nossa aula de multimídia no dia 4 de maio de 2020. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é a simulação de física em jogos 2D, tá? Usando o nosso programa Love 2D. Bom, o que a gente pode falar sobre a simulação física? Inicialmente, pessoal, cabe dizer que um jogo ele não precisa necessariamente apresentar um vínculo com a realidade para poder ser jogado, não é? A gente conhece diversos jogos que não tem nada a ver com a realidade, com o nosso cotidiano e que ainda assim trazem uma jogabilidade muito boa, né? Mas em determinados jogos a gente, pelo menos em parte, né, tem que expressar a realidade do nosso dia a dia, a realidade do mundo que nos cerca, tá? Por exemplo, se a gente tem uma bala de canhão que é disparada, o movimento dessa bala ele tem que ser realista, não é? Ele não pode ser algo muito solto, a não ser que seja essa a intenção do jogo, né? Mas nesse caso, né, no caso da bala de canhão, a gente espera que essa bala de canhão ela considere a força gravitacional que existe no mundo, não é? E para isso, claro, você vai precisar de alguma física, você vai precisar de algum equacionamento matemático que represente o movimento dessa bola em função dessa bala de canhão, né? Em função da gravidade que existe no nosso mundo, tá? Nesse caso, pessoal, nós vamos precisar de um módulo de física, ou seja, um conjunto de rotinas, né, através das quais a gente possa representar, em parte que sejam, né, as leis da física a que o nosso mundo está submetido, correto? E em Love 2D isso existe? Existe sim, pessoal. No Love 2D a gente tem um módulo de física, ele chama Love.physics, tá? E é com esse módulo, é com essa biblioteca, vamos dizer assim, que nós vamos trazer alguma realidade para os jogos que nós podemos desenvolver, não é? Onde nós vamos simular a física dos corpos rígidos, ok? Essa biblioteca, esse módulo Love.physics, ele não é algo muito trivial para a gente entender. Então eu aconselho vocês a procurarem aprender o mais a respeito desse módulo, né? Olhando a referência bibliográfica que a gente tem sobre esse assunto. E essa referência bibliográfica a gente pode buscar nesse endereço aqui. Tá? Sugiro fortemente que vocês consultem esse endereço para aprender um pouquinho mais sobre a física em Love 2D. Bom, vamos para um exemplo, pessoal. Vamos considerar esse exemplo dessa imagem que vocês estão vendo. Primeira pergunta que eu faço: quantos objetos vocês veem nessa imagem, tá? Quantos, pessoal? O que a gente tem aqui? A gente tem uma bola, correto? A gente tem aqui um bloco retangular, vamos chamar de tijolo, tá? Acho que fica mais fácil. Aqui a gente tem um outro tijolo, portanto, né? E aqui a gente tem o chão, tá ok? Na simulação que nós vamos fazer, a bola é o que eu chamo de um objeto ativo. E o que seria um objeto ativo? Um objeto ativo é aquele que eu controlo, é aquele que o jogador controla, tá ok? Já os dois tijolos e o chão, eles são elementos passivos. Ou seja, eu, o jogador, não tenho controle sobre eles, tá? E eles apenas respondem ao que acontece no mundo onde eles se encontram, tá certo? Como que nós podemos jogar esse jogo, pessoal? Bom, essa bola ela está sob o efeito da gravidade. Tá? Então existe uma força de gravidade no nosso jogo e essa força de gravidade ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Perdão, eu falei errado, né? Eu falei força da gravidade, mas se eu estou falando de G, o correto é dizer aceleração da gravidade. Tá? E nós vamos usar esse valor aqui, olha, de 9,8 metros por segundo ao quadrado, para chegar o mais próximo possível da realidade do nosso cotidiano. O que é que isso significa? Isso significa que se essa bola for solta,
ela vai descer com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, não é? Que é a aceleração da gravidade. O que eu, jogador, posso fazer com essa bola? Eu posso soltar essa bola a partir de um determinado ponto e eu posso também aplicar forças nessa bola para que ela vá para a esquerda ou para a direita, tá certo? E qual é o meu objetivo nesse jogo? Meu objetivo nesse jogo é derrubar os dois tijolos que vocês veem ali. Tá? Só isso, muito simples, sem muito mais sofisticação, para a gente fazer algo que realmente nós consigamos entender de início. Tá certo? E vamos então ver o código desse jogo, pessoal. Bom, aí está a explicação que eu falei para vocês, né? A gente tem o círculo vermelho, que é controlável, dois retângulos pretos, que são os tijolos, eles não são responsíveis, né? Eles são passivos. Todos esses objetos se movem respeitando a física dos corpos rígidos, ou seja, estão sujeitos à gravidade. Né? Os retângulos são passivos, portanto, eles não obedecem aos comandos do usuário. O único objeto que obedece ao comando do usuário é a bola e, portanto, estou chamando ela de ativa. Né? E a imagem anterior ela é a cena inicial do nosso jogo. Tá ok? E, claro, como eu comentei com vocês também agora há pouco, eu posso controlar a bola aplicando uma força para a direita ou para a esquerda, não é? Usando as setas para a esquerda e para a direita. Tá certo? Para recolocar a bola na posição inicial dela, ou seja, a uma certa altura do solo, eu tenho que pressionar a tecla seta para cima. Ok? Então, visto isso, vamos ver o código do nosso jogo. Tá. Aqui, olha, o nosso código começa, como era de se esperar, não é, com a função love.load. Tá? Nessa função love.load, a gente inicialmente ajusta alguns parâmetros. Esse primeiro parâmetro ele é muito importante porque ele estabelece uma correlação entre o comprimento, não é, 1 metro, e a quantidade de pixels que a gente tem na tela. Do jeito que foi colocado aqui, olha, load.physics.setMeter64, isso quer dizer que 1 metro tem a equivalência de 64 pixels, de 64 pontos. Tá? Ou seja, cada 64 pontos da minha tela valem 1 metro. Ok? Love.physics.newWorld, isso sendo atribuído a essa variável world. O que essa variável vai receber através dessa função? Essa variável world, pessoal, ela é o nosso mundo. E esse nosso mundo, através dessa função, ele vai ter algumas características. Que características são essas? Primeira característica, a aceleração da gravidade horizontal, a componente horizontal da aceleração da gravidade é zero, tal qual o nosso mundo, né? E a aceleração da gravidade na vertical, ela equivale a 9,81 vezes 64. Por que vezes 64, pessoal? A aceleração da gravidade ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por isso o 9,81. Aqui tem uma precisão de uma casa a mais, né, de centésimo. E esse vezes 64, ele tem que ser colocado justamente para que essa correlação seja de fato estabelecida. Ou seja, 1 metro ele tem que ser equivalente a 64 pixels. Tá? 64 pixels. Bom, então assim eu defino o nosso mundo. E o nosso mundo ele contém alguns objetos. E esses objetos eles vão ser guardados em uma matriz. Tá? O primeiro objeto que eu tenho é o chão. Tá? E esse meu objeto, o chão, ele também tem alguns parâmetros
e esses parâmetros eu vou indicar agora. Tá? O meu objeto chão, ground, né? Ele tem um corpo físico. Tá? Body, vamos entender ponto corpo físico. Tá certo? E esse corpo físico ele precisa ser instanciado através dessa função newBody. Tá? E eu preciso de início dizer a qual mundo pertence esse corpo físico. E esse corpo físico ele pertence a este mundo aqui que a gente acabou de criar. Ok? A seguir eu defino qual é o tamanho em pixels do meu corpo físico. Tá certo? Aliás, perdão, tamanho em pixels, não me perdoem, onde se encontra esse corpo físico. Tá? Então, olha, só repetindo para deixar isso claro, aqui eu disse que o meu corpo físico pertence a esse mundo que eu criei aqui em cima. Tá certo? Esse parâmetro aqui é a coordenada x e esse parâmetro aqui é a coordenada y do meu corpo físico. Tá? Uma coisa muito importante, pessoal, esse meu objeto chão, ele aqui ele existe apenas como uma entidade matemática. Ou seja, ele não existe graficamente. Tá? Para que ele exista graficamente, eu preciso atribuir ao meu objeto chão uma forma. Tá? E essa forma que eu vou atribuir ao meu objeto chão, aí sim, olha, um retângulo, tá? E esse retângulo ele tem uma largura de 650 pixels por 50 pixels, ok? Esse meu objeto chão, portanto, ele existe nessa posição, tá? E tem esse tamanho, tá ok? Um detalhe importante, aqui, olha, voltando, eu defini matematicamente o meu chão. Aqui eu defini graficamente o meu chão. Então eu preciso agora juntar a matemática do chão com a geometria do chão. E isso é feito, através dessa função fixture. Então, fixture ela serve para juntar a parte matemática e a parte geométrica de um determinado objeto. Então, com essa fixture, eu vou juntar quem? Eu vou juntar a parte matemática do meu objeto chão com a parte geométrica do meu objeto chão. Então, agora eu tenho algo que é visível e responde às leis da física, que é justamente esse chão que eu falei para vocês. Tá? Só para deixar claro, pessoal, eu estou falando, olha, desse objeto aqui, né? Tá? Eu estou falando desse objeto aqui, esse é o meu chão. Ele tem 650 pixels na horizontal, né? E ele tem 50 pixels na vertical. E ele foi colocado a partir desse ponto aqui, ó, a partir desse ponto. Tá? Voltando então ao nosso exemplo, então olha, com essas linhas eu defini o meu primeiro objeto do meu jogo, que é o chão. E eu defini uma entidade matemática, o body, uma entidade geométrica, o shape, e juntei esses dois através do fixture. Eu acho que vocês já perceberam que eu vou ter que fazer isso para os outros objetos que eu tenho no meu jogo. Né? Então, olha, aqui eu estou criando um objeto bola, ok? Ele também é uma matriz. Esse objeto bola, ele também deve ter um corpo físico. Esse objeto bola, esse corpo físico pertence ao mundo que nós criamos lá atrás. Tá? Aqui, olha, aqui está sendo dito a coordenada x e a coordenada y do ponto inicial do meu objeto bola. E esse parâmetro dinâmico, ele é muito importante porque ele está dizendo que o meu objeto ele pode se movimentar, ou seja, ele não é estático, ele é dinâmico, ele se movimenta.
Tá? Então aqui eu defini as propriedades físicas do meu objeto bola. Aqui, olha, eu vou definir as propriedades geométricas do meu objeto bola. Então, olha, a forma geométrica do meu objeto bola é um círculo. E esse meu círculo, ele tem um raio de 20 pixels. Tá ok? Seguindo, pessoal, se o meu objeto bola já tem um corpo físico e já tem uma forma, então eu preciso juntar essa forma com a parte física, ou seja, eu tenho que usar a função fixture para que sejam unidos o corpo físico da bola com a forma geométrica da bola. Tá ok? Uma outra coisa interessante é que eu posso definir também ao meu objeto bola um coeficiente de restituição. E o que é esse coeficiente de restituição? Pessoal, esse coeficiente de restituição é o que vai dar ao corpo físico da bola uma propriedade que vai lembrar para a gente a propriedade de uma bola de borracha ou de uma bola de ferro, por exemplo, né? E, grosso modo, dizendo assim, olha, quanto mais alto o valor desse coeficiente de restituição, mais ele vai se parecer com uma bola de borracha, tá? Ou seja, mais ele vai poder quicar no chão, subindo e descendo. Quanto menor esse coeficiente de restituição, mais pesado, mais duro vai ser esse objeto, ou seja, menos ele vai conseguir quicar no chão, tá? Bom, feito o objeto bola, vamos pensar agora no objeto tijolo. Tá? Eu tenho dois tijolos na minha cena. Os dois eles têm as mesmas propriedades, eles só vão mudar de lugar no início da cena. Tá? Então, olha, o objeto bloco 1 está criado aqui, olha, como uma matriz. Bloco 1 é tijolo 1, vai? O corpo físico, ou seja, a matemática desse tijolo, eu vou definir aqui. De novo, eu tenho que falar que ele pertence ao mundo que eu criei ali atrás. Ele tem como posição de partida essas coordenadas x e y, tá? E ele também é dinâmico, ou seja, ele também pode se mover, ok? E a forma desse meu tijolo também é definida agora como sendo um retângulo. E esse retângulo ele está colocado aqui e tem essas dimensões, ok? Está colocado aqui não, né? Aqui isso vai ser um padrão, gente. Ele começa em 0, 0, né? E vai até esse é o que está na vertical, tá certo? Desculpa, eu errei aqui. Ele começa aqui, ó, esse é o tijolo 1, esse é o tijolo 2. Ele começa aqui, olha, no 0, 0, e aí ele tem 50 pontos na horizontal, tá aqui, e 100 pontos na vertical, tá aqui, ok? Fixture, vou juntar a parte física do objeto tijolo 1, não é? Com a parte geométrica, tá certo? Esse tijolo ele tem alguma massa e essa massa tem uma certa densidade e essa densidade ela está descrita aqui, tá certo? Quanto maior o valor que eu coloco ali, maior a densidade desse meu tijolo, ok? Aqui embaixo, olha, eu estou definindo o meu segundo tijolo, então eu estou atribuindo aqui um corpo físico para ele, né? Ele pertence ao mundo. Ele tem essas coordenadas iniciais, ele também é dinâmico, ou seja, ele também pode se mexer, ok? Estou definindo aqui a forma do meu tijolo, ele é um retângulo, não é? E esse retângulo vai de 0, 0 até 100, aqui, por 50. Aqui, 100 na horizontal, 50 na vertical. E aqui, olha, eu junto o objeto físico com a sua respectiva forma geométrica.
Notem que esse tijolo ele tem uma densidade menor do que o outro, ok? E finalmente, não é, para fechar o meu love.load, aqui eu defino a cor do fundo, né, que nós vimos lá é um azul, não é? Tá aqui, tá certo? E na sequência eu defino o tamanho da janela, isso vai ser explicado um pouco mais adiante. Só por curiosidade, love.window.setMode, ele faz com que a nossa janela gráfica, ou seja, com o que eu vejo do mundo, tenha 650 pixels na horizontal e 650 pixels na vertical. Ok? Bom, agora é a hora do meu update, não é? De eu verificar constantemente se eu apertei uma tecla para a direita, para a esquerda, para cima, para fazer alguma coisa acontecer. Uma vez definido o mundo, pessoal, aí vem a parte legal do Love, eu não preciso ficar me preocupando em atualizar a posição da bola, a posição dos tijolos. Isso é tudo feito automaticamente através dessa função update, tá? Então, update vai atualizar toda a física desse nosso objeto mundo, e isso facilita muito a nossa vida. Então, olha, em love.update eu só vou ter que me preocupar em prestar atenção, em verificar se eu apertei a tecla para a direita. Tá? Se eu apertei a tecla para a direita, eu vou aplicar uma força ao meu objeto bola de 400, eu não vou dizer newton, tá? Mas uma força de 400 unidades, não é? E como esse valor é positivo, olha, então eu estou trazendo a força para cá, tá? Agora, se eu apertei a tecla seta para a esquerda, eu vou nesse meu objeto bola aplicar também uma força, só que agora ela é para a esquerda. Então, olha, menos 400 significa que a força vai ter esse sentido, tá ok? E se eu apertei a tecla seta para cima, então o meu objeto bola ele vai ser reposicionado nesse lugar da minha tela, ou seja, no centro da minha tela, tá? Quando eu faço esse reposicionamento, eu também ajusto a velocidade inicial da bola em 0. Tá? Então, pessoal, esse é o meu Love Update. Só isso, mais nada. Uma vez feito o Love Update, pessoal, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar os objetos que estão nesse mundo. Tá? Então, olha, eu defino a cor inicial dos meus objetos, eu pinto e desenho o meu objeto chão, né? Aqui, olha, eu defino a cor da minha bola, aqui eu vou pintar e desenhar a cor da bola. Aqui, olha, eu defino a cor do meu tijolo e dos meus tijolos, né? E aqui, olha, eu pinto o primeiro e pinto também o segundo tijolo. E é isso aí, pessoal. Está pronto o código daquele primeiro exemplo, tá? Vamos ver esse código funcionando. Vamos executar esse código para a gente ver como ele se comporta, como o jogo se comporta. Então eu vou ligar o Zero Brain Studio, ok? Eu vou selecionar a pasta onde está o meu projeto. A pasta onde está o meu projeto, aqui exemplo física 1, correto? Está aqui, esse é o arquivo que eu acabei de passar para vocês, e eu vou executar o meu programa. Tá aí, setinha para lá, para cá, ops, a bola foi embora. Eu vou apertar a seta para cima, olha, não estou teclando em mais nada do teclado, eu só apertei a seta para cima. Tá? De novo, vou apertar a seta para cima, a bola cai, e como eu falei para vocês, ela vai quicando, quicando. Aí eu posso aplicar uma força. Opa, apliquei uma força, seta para a esquerda, de novo, seta para a esquerda, de novo, mais uma vez, seta para a esquerda, vai embora. E agora ele não vai mais. Então, olha, voltei lá para cima, aí mandei a bola embora. Tá? Passei. E eu não consigo trazer não consigo deitar esse objeto. Bom, pessoal,
É isso daí, é um jogo simples, né? Mas que serve para a gente começar a entender como tratar da física em um jogo 2D, em um jogo em lousa. Eu vou interromper esse vídeo, pessoal, e daqui a pouco eu volto com mais uma brincadeirinha onde a gente pode usar a física. Até breve!